Bem-vindo, meu amigo ou minha amiga. Comenta aí de onde você me assiste e se inscreve no canal se você gosta dessas histórias. Quando enterrei o Alcides, a terra estava rachada de seca. Não chovia havia 42 dias. Eu sabia porque ele tinha anotado no caderno de capa preta que ficava pendurado na cozinha, um calendário de sua própria invenção, cheio de cruzes e números que só ele entendia. Fui ao cemitério com o sol batendo de frente, e os homens que carregavam o caixão suavam tanto que a camisa grudava nas costas. Não chorei. Não porque não doesse. Doía de um jeito que não tem nome. Doía como quando a gente morde a língua sem querer e o sangue vem devagar, sem aviso. Ficamos casados 43 anos, 3 meses e 11 dias. Ele não me amou a vida toda. Às vezes me amou muito, às vezes foi distante como o outro lado do rio na época da cheia. Mas era o meu. E quando a gente perde o que é seu, mesmo que seja difícil, mesmo que seja imperfeito, o silêncio que fica é de um tipo que não se explica. É um silêncio pesado, com textura, quase úmido, como um cobertor molhado em cima do peito. Os filhos vieram ao enterro. 4 deles. O mais velho, o Claudinho, ficou 2 dias. Os outros foram embora no mesmo dia, com pressa de voltar para a cidade, para a vida que construíram longe. Não os culpo, mas dói assim mesmo. A dor não pergunta se você tem razão ou não. A família do Alcides começou a falar antes da terra do túmulo assentar. Foi a cunhada Marlene que puxou a conversa, com aquela voz mansa que ela usa quando quer dizer uma coisa ruim. Sentou na minha cozinha, tomou o meu café e disse que era preciso pensar no futuro, que a fazenda era grande demais para mim sozinha, que eu tinha minha idade, que seria o mais sensato dividir tudo. Dividir com quem? Eu perguntei. Simplesmente isso. Ela desviou o olhar para a janela. Lá fora, o capim estava amarelo de seca. Com a família, com os herdeiros. O Alcides tinha irmãos. Neuza. Tinha sobrinho. Não dá para você ficar aqui agarrada nessa terra que não é só sua. Eu não respondi. Servi mais café. Esperei ela ir embora, e quando a porta bateu, fui até o quarto, sentei na beira da cama que ainda cheirava ao Alcides, suor, linimento, a pomada verde que ele passava no joelho, e fiquei ali até o sol sumir atrás do pasto. Nas semanas que se seguiram, vieram mais conversas. O cunhado Dirceu falou em inventário, em advogado, em que os bens do Alcides pertenciam à família Ferreira antes de pertencer a mim. Eu ouvi. Ouvi tudo com a calma que aprendi ao lado de um homem que gritava quando estava errado, porque sabia que quem grita primeiro é quem está perdendo o argumento. Mas por dentro algo foi se endurecendo, não de raiva, de determinação. Essas são coisas parecidas por fora, mas muito diferentes por dentro. A raiva queima e apaga, a determinação queima e alumia. Foi o doutor Hélio, advogado do Fórum da cidade, quem me explicou com clareza o que era meu por direito. Eu tinha parte do que construímos juntos, e essa parte era dinheiro suficiente para uma escolha. Não muita coisa, mas uma coisa. O sítio apareceu por acaso, ou por destino. Nunca sei distinguir essas duas palavras direito. O Toninho da mercearia mencionou de passagem que tinha um pedaço de terra no lado de Brejo Fundo que estava para vender fazia anos. Ninguém queria, ninguém comprava. Por que ninguém quer? Perguntei. Ele encolheu os ombros. Terra ruim, casa podre. Pessoal da região chama de terra perdida. Acho que foi esse nome que me convenceu. Terra perdida. Eu entendia o que era ser perdida. Assinei os papéis numa quarta-feira de manhã. A Marlene ficou sabendo no mesmo dia e me ligou com a voz cortada de indignação, dizendo que eu tinha enlouquecido, que ia desperdiçar tudo, que na minha idade aquilo era loucura pura. Ouvi até o fim. Depois desliguei o telefone, coloquei minha mala de lona no banco do ônibus intermunicipal e fui embora sem olhar para trás. Tinha 65 anos, mãos de senhora que nunca cavou terra.
e pela primeira vez em décadas sentia que estava indo em direção a alguma coisa, em vez de ficar parada esperando que alguma coisa viesse até mim. O ônibus pegou a estrada de barro depois do trevo de Olho d'Água. A poeira vermelha subia das rodas e entrava pelas frestas da janela. O sol esquentava o banco de plástico. Uma galinha dentro de uma caixa de madeira no corredor cacarejava sem parar. Eu encostei a testa no vidro e fechei os olhos. Ainda não sabia o que ia encontrar, mas sabia, com aquela certeza que vem das entranhas e não da cabeça, que qualquer coisa era melhor do que um quartinho nos fundos da casa de quem nunca me respeitou. Cheguei no fim da tarde. O sol já estava baixo, daquele laranja cansado que parece pedir licença antes de sumir. O homem que me trouxe do trevo até o sítio, num Gol branco amassado, mal falou durante o caminho todo. Só apontou com o queixo quando chegamos na porteira. É aqui. Desci com a mala. Ele foi embora sem esperar eu entrar. Fiquei parada na beira da estrada por um tempo que não sei medir. Olhei para o que tinha comprado. A cerca estava caída em 3 lugares que eu conseguia ver. O mato tinha tomado conta de tudo. Capim-navalha na altura do joelho, jurema crescida torta, uma gameleira nova empurrando o que tinha sido uma calçada de cimento. A casa estava de pé, mas só de pé. A parede do lado esquerdo tinha uma rachadura que ia do telhado até o chão, como uma cicatriz. A porta de madeira estava sem tranca, batendo devagar com o vento, fazendo um barulho seco, repetido, que ecoava no silêncio do fim de tarde como um aviso. Peguei a mala e entrei. Cheirava a mofo, a terra úmida, a coisa fechada há muito tempo. O teto tinha uma mancha escura no canto, infiltração de chuva antiga. O fogão de lenha estava coberto de poeira grossa, daquele tipo de poeira que vira quase barro quando você passa o dedo. Tinha uma cadeira de madeira no meio da sala, sozinha, sem mesa, sem nada em volta. Só aquela cadeira no meio do cômodo vazio, como se alguém tivesse saído para buscar algo e nunca voltado. Me sentei nela. Olhei as paredes. Olhei o teto. Ouvi o vento lá fora balançando o capim com um farfalhar longo, contínuo, que parecia respiração. Não chorei, mas estive perto. Pensei no Alcides, pensei na cama que ele nunca mais ia ocupar, no lado esquerdo que ele deixava amassado, no barulho que ele fazia dormindo e que eu reclamei a vida toda e agora daria qualquer coisa para ouvir de novo uma noite só. Pensei na Marlene com a voz indignada, no Dirceu com os papéis do advogado, nos meus filhos que foram embora rápido demais. Depois parei de pensar. Levantei, abri a janela do fundo. E foi aí que vi o quintal pela primeira vez, com a luz indo embora. Um terreiro grande, com uma mangueira velha no canto, o galinheiro caído, e lá no fundo, quase escondido pelo mato, um galpão de madeira com a porta fechada por um cadeado enferrujado. Não mexi naquilo naquela noite. Estava cansada de um jeito que vai além do corpo. Arrumei o que pude, varri o chão com uma vassoura que encontrei atrás da porta. Dobrei uma manta que tinha trazido na mala e deitei no chão da sala, porque o único quarto cheirava forte demais. Ouvi os grilos. Ouvi um sapo, longe. Ouvi o vento. Dormi. Os primeiros dias foram de guerra, não com ninguém, comigo mesma, com o cansaço, com a ignorância de quem não sabe o que está fazendo, mas precisa fazer assim mesmo. Aprendi que capim-navalha corta de verdade. Tenho a marca até hoje no antebraço esquerdo. Uma linha fina e branca que atravessa 3 dedos de pele. Aprendi que cerca de arame farpado não perdoa vacilo, que enxada pesada demais para a mão que nunca usou. Enxada faz a palma sangrar antes de fazer calo. Aprendi que o sol do meio-dia no cerrado não é sol, é julgamento. É o calor que desce vertical, sem sombra, sem piedade, que seca a boca e faz a cabeça latir e dobra a gente para frente como planta sem água. Acordava antes do dia clarear. Tomava café preto com rapadura, porque era o que tinha. Trabalhava até o sol ficar insuportável. Descansava na sombra da mangueira. Voltava quando o calor cedia um pouco no fim da tarde. À noite, todo o osso doía.
As costas doíam de um jeito que eu não sabia que as costas podiam doer. As mãos pulsavam. Deitava no chão, já tinha conseguido um colchão fino, e ficava olhando o teto escuro, ouvindo os bichos da noite, e me perguntava se tinha feito a escolha certa. Mas de manhã levantava de novo. Não sei explicar porquê. Era como se o dia tivesse uma força que a noite não tinha. De dia, o trabalho enchia o espaço onde ficava a dúvida. De noite, a dúvida voltava. Mas eu aprendi a dormir antes que ela falasse mais alto. Foi na terceira semana que a Doralice apareceu. Estava eu no quintal, tentando erguer um pedaço de cerca que tinha caído, quando ouvi passos na estrada. Levantei a cabeça e vi uma mulher vindo devagar, de chinelo de dedo, com uma panela tampada nas mãos. Devia ter uns 50 anos, cabelo preso com um clipe de plástico azul, avental com estampa de girassol. Parou na porteira. A senhora é a que comprou o sítio do falecido Geraldo. Sou, respondi. Ela ficou me olhando por um segundo. Depois abriu o portão e entrou sem esperar convite. Trouxe caldo de galinha. Imagino que a senhora não está comendo direito. Não estava. Sentamos debaixo da mangueira. Comi o caldo em silêncio, com aquela fome de quem trabalhou demais. Ela ficou me olhando sem me olhar, daquele jeito que o povo do interior tem de ver tudo sem parecer que está vendo nada. De onde a senhora veio? De Palmas de Monte Alto, disse. Veio sozinha? Vim. Ela não perguntou mais nada sobre isso. Entendeu, acho. Ou respeitou. No interior tem coisa que a gente não precisa falar, porque o silêncio já diz o suficiente. Esse sítio tem história, ela disse, depois de um tempo. Que tipo de história? Ela olhou para o galpão no fundo do quintal, aquele cadeado enferrujado. Depois desviou o olhar, como se tivesse decidido não continuar. História de gente, disse apenas. Todo lugar tem. Levantou, pegou a panela vazia e foi embora do mesmo jeito que veio, devagar, sem pressa, como quem carrega o peso do dia com naturalidade. Fiquei olhando para o galpão. Aquela porta fechada havia semanas estava começando a pesar diferente na minha cabeça. Não era mais só uma porta, era uma pergunta, e as perguntas sem resposta, aprendi com a idade, são as que mais custam a deixar em paz. Abri o cadeado numa manhã de sábado. Não foi fácil. O cadeado estava enferrujado de um jeito que parecia querer ficar assim, queria ficar fechado, queria que ninguém entrasse. Usei óleo de cozinha primeiro, depois uma chave de fenda. Depois bati com o cabo do martelo até a ferrugem ceder em lascas alaranjadas que caíram no chão de terra batida. Quando o cadeado finalmente abriu, fiz um barulho com a boca que nem era palavra. Era só ar saindo, alívio misturado com algo que eu não sabia ainda nomear. Empurrei a porta. Cheirava a madeira velha, a papel úmido, a tempo parado. A luz entrou pela porta e pela fresta do telhado ao mesmo tempo, e o pó que tinha dentro começou a dançar no ar devagar, como se eu tivesse acordado algo que dormia fazia muito tempo. O galpão não era grande. Tinha uma bancada de madeira de um lado, ferramentas penduradas na parede, foice, enxada, machado, tudo enferrujado, mas ainda de pé. Uma lata de querosene vazia. 2 sacas de estopa dobradas no canto, e em cima da bancada, cobertos por um pedaço de lona plástica amarelada, alguns volumes empilhados. Me aproximei devagar. Levantei a lona. Eram cadernos, 7 ou 8, de tamanhos diferentes, com capas de papelão endurecido. Alguns tinham a capa desbotada, outros estavam manchados de umidade nas bordas. Embaixo dos cadernos, dobrado em 4, havia um papel que parecia mais novo que todo o resto, como se tivesse sido colocado ali depois, com intenção. Peguei o papel primeiro. Era uma folha de caderno arrancada às pressas, a borda ainda irregular. A letra era de homem velho, grande e inclinada para a esquerda, com a pressão de quem escreveu com muita força. A terra não desiste de quem não desiste dela. Só isso. Sem data, sem assinatura.
Fiquei olhando aquelas palavras por um longo tempo. O pó continuava dançando na luz. Lá fora, um anu preto cantou 3 vezes seguidas e parou. Dobrei o papel com cuidado e coloquei no bolso do avental. Levei os cadernos para dentro de casa e passei a tarde os lendo. Eram do Geraldo, o dono antigo, aquele que a Doralice havia mencionado de passagem sem querer dizer mais. A letra era a mesma do bilhete, grande e inclinada. Mas nos cadernos ela era mais calma, mais miúda, como se ele tivesse mais tempo quando escrevia ali do que quando escreveu o bilhete. Os 2 primeiros eram registros de plantio, datas, quantidades, o que deu certo, o que a seca matou. Tinha anotações de temperatura, de vento, da cor do céu antes da chuva. Tinha observações que pareciam de cientista e de rezador ao mesmo tempo. Céu vermelho, ao poente anuncia vento forte, lua com cerco, plante depois de 3 dias, formiga cortadeira aparecendo cedo, é sinal de que a chuva vem. O terceiro caderno era diferente, era mais pessoal. Tinha entradas sem data, às vezes só uma frase, às vezes uma página inteira. Tinha raiva em algumas páginas, uma raiva quieta e contida de homem que não sabe para quem gritar. Tinha saudade, tinha um amor que ele não nomeava, mas que aparecia sempre nos cantos das frases, como quando ele escrevia sobre a mulher que, pelo que entendi, tinha morrido antes dele. Numa das páginas, quase no meio do caderno, encontrei o que mudou tudo. Era um mapa, desenhado à mão com régua, mas também com aquele desvio que a mão faz quando está guiando algo importante. O mapa mostrava o terreno. Reconhecia a forma do sítio, a posição da casa, o galpão, a mangueira. E lá no fundo, numa parte que eu ainda não tinha explorado, porque o mato era alto e eu tinha medo de cobra, havia um círculo desenhado com força, marcado com uma cruz e uma palavra embaixo: nascente. Embaixo do mapa, em letras menores, ele tinha escrito: aqui a água não seca nem no agosto mais brabo. Aqui é onde a terra respira. Quem achar isso, achou tudo. Sentei na cadeira do meio da sala, a mesma cadeira solitária que tinha me recebido no primeiro dia, e fiquei com o caderno aberto no colo, olhando aquela palavra: nascente, água que não seca, numa terra que todo mundo chamava de perdida. Não dormi bem naquela noite. Não foi medo. Foi aquela agitação que a esperança causa quando aparece depois de muito tempo sem visita. A gente não sabe bem o que fazer com ela. Fica inquieta, o corpo não encontra posição, a cabeça não para. Fiquei pensando no Geraldo, em quem era esse homem que tinha mapeado a própria terra com tanta atenção, que tinha anotado cada chuva e cada seca, que tinha descoberto uma nascente e não contado para ninguém. Ou contado, mas para ninguém que ficou. Fiquei pensando por que ele tinha ido embora, o que tinha afastado um homem assim de uma terra assim. De madrugada, quando o silêncio era mais fundo, ouvi um barulho. Parei de respirar. Era um som baixo, contínuo, vindo de fora. Não era vento, não era bicho, era algo mais regular, mais constante, quase como água correndo, mais longe, abafado pela terra. Me levantei na escuridão, fui até a janela do fundo e olhei para o quintal. A noite estava aberta, com uma lua de quarto que iluminava mal. O capim balançava pouco, a mangueira estava parada, o galpão estava escuro. Nada, mas o som continuava, baixo, persistente, como uma nota que não fecha. Fiquei na janela até ele parar, não sei quanto tempo depois. Quando parou, o silêncio que ficou era diferente do de antes. Era um silêncio mais cheio, como se alguma coisa tivesse me ouvindo. Voltei para a cama. Deitei de olho aberto e só fechei quando o céu começou a clarear do lado de fora. Primeiro cinza, depois aquele rosa sujo que antecede o sol no cerrado, que parece pintura barata, e mesmo assim é a coisa mais bonita que existe. De manhã, fui até o fundo do quintal. Levei o facão que tinha encontrado no galpão.
afiado, daquele tipo que o cabo é de madeira escura e pesada, que equilibra a lâmina de um jeito que parece que a ferramenta foi feita para uma mão específica. Entrei no mato com cuidado, abrindo caminho devagar, prestando atenção no chão antes de cada passo. O calor ainda não tinha chegado. Amanhã tinha aquela umidade fresca que some antes das 8 horas. Andei uns 50 metros dentro do mato. A vegetação ia fechando atrás de mim. Em algum momento, deixei de ver a casa quando olhei para trás. Então o facão bateu em algo diferente. Não capim, não galho. Um som mais oco, mais sólido. Me abaixei. Debaixo de uma camada de folhas e raízes que tinham crescido por cima, havia pedras. Pedras dispostas em círculo como boca de poço, mas sem altura. Rasas, quase no nível do chão, como se tivessem afundado com o tempo. No meio do círculo, a terra era mais escura, mais úmida. Passei a mão na terra escura. Estava fria e molhada, de um jeito que não havia chuva que explicasse, porque não tinha chovido em dias. Fiquei ajoelhada ali, com a terra fria na palma da mão, sentindo aquela umidade impossível no meio daquela seca, e alguma coisa dentro de mim, não sei chamar de outra coisa senão isso, quebrou. Não de tristeza, quebrou de alívio. Como quando a gente aguenta muito tempo sem chorar, e aí um detalhe pequeno, insignificante, abre tudo de uma vez. Chorei ali, de joelhos na terra escura, com o facão do Geraldo ao meu lado. Não sei bem pelo quê. Pelo Alcides, talvez. Pela solidão, pelo cansaço, pela sensação estranha e avassaladora de que aquela terra fria e úmida debaixo das minhas mãos era uma resposta para uma pergunta que eu nem sabia que estava fazendo. Quando me levantei, enxuguei a mão no avental. Olhei para o círculo de pedras. Olhei para o céu que começava a esquentar e pensei, vai dar certo. Não sabia como, não sabia quando. Mas aquela convicção era do tipo que não pede permissão. Chega, ocupa, fica. A primeira colheita pequena aconteceu 2 meses depois. Não foi glória. Foi alface, cebolinha, coentro e algumas cabeças de abóbora que eu plantei seguindo as instruções do segundo caderno do Geraldo, que tinha uma seção inteira sobre horta, escrita com uma atenção de quem aprendeu errando muito antes de acertar. Carreguei tudo numa bacia de alumínio, peguei o ônibus das 6 da manhã e fui até a feira de Brejo Fundo com aquilo no colo como se fosse criança. E Doralice tinha me apresentado a dona Zefinha, que guardava uma banca pequenininha perto da entrada da feira, e que concordou em deixar eu vender do lado dela por uma porcentagem pequena. Fiquei de pé das 7 até o meio-dia. Vendia devagar, conversava com quem parava, aprendi que no interior a venda começa antes do preço. Começa no bom dia, no olho, na disposição de contar de onde veio aquilo que você está oferecendo. No fim da manhã, tinha na mão R$ 142. R$ 142 que eram só meus, que eu tinha plantado, colhido, carregado e vendido com essas mãos que agora tinham calo na palma e terra debaixo das unhas que não saía mais completamente, não importa quanto eu lavasse. Entrei na mercearia do Toninho, comprei arroz, feijão, óleo, uma lata de sardinha e um pacote de bolacha de água e sal. Sobrou troco. Guardei o troco no bolso do avental com uma satisfação que nunca tinha sentido comprando coisa nenhuma na vida. E olha que já comprei coisa boa. Já tive dinheiro do Alcides que dava para gastar sem contar. Mas aquilo era diferente. Aquilo tinha o peso específico do que é seu de verdade. Foi nessa época que a nascente começou a mostrar o que era capaz. Seguindo o mapa e as anotações do Geraldo, limpei a área ao redor do círculo de pedras. Tirei as raízes que tinham crescido por cima, aprofundei um pouco com a enxada, coloquei pedras maiores na borda para segurar. A água não brotava com força. Era discreta, quase tímida, mas era constante. No meio do agosto mais seco que eu tinha visto em anos, aquela nascente não diminuiu 1 centímetro.
Com a ajuda de um cano velho que encontrei no galpão e alguns metros de mangueira que comprei na cidade, consegui levar água até a horta. Trabalho improvisado, torto, que a qualquer engenheiro de verdade faria rir. Mas funcionava. A água chegava. As plantas bebiam, e as plantas cresceram como se tivessem pressa de me provar alguma coisa. O Geraldo tinha razão. Aquela terra com água era outra terra. O solo era escuro e gorduroso debaixo da camada seca de cima, terra que havia décadas não recebia o que precisava. Com a nascente e o que aprendi nos cadernos sobre quando plantar e como plantar, a horta foi crescendo semana a semana. Depois vieram os canteiros maiores, depois o milho, depois o feijão de corda, que subiu pelo mourão da cerca com uma vontade que parecia própria. A Doralice veio me visitar uma tarde e ficou parada na beira da horta, sem falar nada por um tempo bom. Aqui era cinza quando o Geraldo foi embora. Ela disse por fim. O senhor Geraldo foi embora por quê? Perguntei de novo, porque ela nunca tinha respondido direito da primeira vez. Ela ficou quieta, passou a mão no avental. Perdeu a mulher, perdeu o ânimo junto. Não tinha mais ninguém para plantar. Disse devagar, como quem mede cada palavra antes de soltar. Vendeu para a primeira proposta que apareceu. Proposta que não valia nada, mas ele não estava em estado de barganhar. E o comprador não ficou com o sítio? Ficou uns 2 anos, depois foi embora também. Deixou assim. Ela fez um gesto com a mão, largo, que abrangia tudo. Ninguém aguentou a solidão daqui. Olhei para a horta. Para o milho verde esticando para cima, para a mangueira velha que tinha dado manga aquele ano pela primeira vez em sabe-se lá quanto tempo, segundo a Doralice. Eu aguento, disse. Ela me olhou de um jeito que não era dúvida. Era mais avaliação. Depois assentiu uma vez, curto, e mudou de assunto. O Dirceu apareceu numa quinta-feira. Não mandou mensagem, não avisou. Chegou num carro branco com placa de Vitória da Conquista, desceu com a camisa social de botão e os sapatos engraxados que pareciam não ter pisado em terra nunca, e ficou na porteira olhando para o sítio com aquela expressão que homem rico tem quando olha para coisa que acha que é menos do que merece. Eu estava na horta quando ouvi o carro. Fiquei onde estava, deixei ele me encontrar. Neuza, disse ele quando chegou até mim. Dirceu, respondi. Não parei de trabalhar. Ele ficou de pé, desconfortável com o sol, desconfortável com a terra, desconfortável comigo não parando para recebê-lo como se ele fosse visita importante. Vim conversar. Pode conversar. Estou ouvindo. Ele olhou para a horta, olhou para o sítio. Tinha algo nos olhos dele que eu reconheci. Não era admiração. Era cálculo. Era o olhar de quem está somando. Está melhor do que eu esperava, admitiu, com um tom que queria soar generoso, mas soava como insulto. Pois é. Neuza, eu vim fazer uma proposta séria. Ele tirou um envelope do bolso da camisa e segurou com os 2 dedos, como se fosse documento oficial. Tem gente interessada nessa terra, gente com dinheiro. Oferta boa, acima do que você pagou. Você sai daqui com lucro, vai viver bem em algum lugar com infraestrutura, sem esse sacrifício todo. Parei de trabalhar. Me levantei. Olhei para ele de frente pela primeira vez desde que chegou. Ele era mais alto que eu, mais largo. Tinha o rosto cheio de quem come bem e dorme tranquilo. Tinha aquela segurança de quem nunca duvidou que o mundo estava organizado em torno dos planos dele. Quanto? Perguntei. Ele abriu o envelope. Me entregou uma folha. Um número estava circulado com caneta azul. Olhei o número. Não era pouco. Era mais do que eu tinha pago de fato. Daria para viver alguns anos sem aperto se eu fosse cuidadosa. Dobrei o papel. Devolvi para ele. Não, disse. O rosto dele mudou. Não explodiu. Dirceu não era do tipo que explode na frente de gente, era do tipo que guarda e cobra depois. Neuza, você precisa pensar com a cabeça, não com o orgulho. Estou pensando com os 2, respondi.
E os dois dizem não. Ele ficou me olhando por um momento. Depois guardou o papel no bolso devagar, como quem não está com pressa, porque sabe que vai ter outras oportunidades. Você vai se arrepender, disse. Pode ser, concordei. Mas vai ser arrependimento meu. Ele foi embora. Ouviu o carro sumindo na estrada de barro. A poeira vermelha levantou e foi se deitando devagar de volta no chão. Voltei para a horta. Mas alguma coisa tinha mudado no ar. Uma tensão nova, que eu reconhecia porque já tinha sentido antes. A tensão de quando a calmaria antes da tempestade não é paz, é preparação. As primeiras sabotagens foram sutis. Primeiro foram os cachorros. Apareceram 2 da noite para o dia dentro da horta, havendo estragado metade das mudas de tomate que eu tinha esperado semanas para ver crescer. Achei que tinham entrado por um buraco na cerca. Consertei. Na semana seguinte, os cachorros voltaram pelo mesmo lugar. A cerca estava cortada, não rasgada. Cortada com alicate, numa linha limpa que a natureza não faz. Depois foi a mangueira da nascente. Apareceu furada em 2 pontos, com cortes que pareciam de faca. A água, que deveria ir para a horta, ficou encharcando o chão no meio do caminho. Inútil. Depois, uma manhã, acordei, e o galinheiro que eu tinha passado 2 semanas reconstruindo estava aberto. As 7 galinhas que a Doralice tinha me dado de presente, sumidas no mato. Encontrei 3. As outras 4 nunca apareceram. Não tinha como provar que era o Dirceu, mas sabia, do jeito que a gente sabe certas coisas sem testemunha e sem documento, com o corpo, com a memória de quem ele era antes do Alcides morrer e de como foi ficando depois que percebeu que eu não ia embora. Contei para Doralice. Ela escutou tudo sentada na cadeira debaixo da mangueira com a cara fechada. Vai na delegacia, ela disse. Com o quê? Com a minha palavra? Ela não respondeu porque sabia que eu tinha razão. Então o quê? Eu perguntei. Continua, ela disse, simplesmente. Continua. 2 sílabas. O conselho mais simples e mais difícil do mundo. Foi o seu Maneco, carpinteiro do povoado, quem apareceu sem eu pedir. Chegou numa manhã com uma caixa de ferramentas e um sorriso sem dente da frente. Disse que a Doralice tinha mandado ele ver o que precisava consertar. Trabalhamos o dia todo lado a lado sem falar muito. Ele consertando, eu ajudando onde podia. Os 2 em silêncio produtivo, que é o tipo de silêncio mais honesto que existe. No fim da tarde, enquanto lavávamos as mãos no tanque, ele disse sem olhar para mim. A mulher minha morreu faz 4 anos. Eu sei, disse. A Doralice tinha me contado. Casa silenciosa é casa pesada, ele disse. É, concordei. Ele não falou mais nada sobre isso. Pegou a caixa de ferramentas, disse que voltava na semana que vem para terminar o telhado do galpão e foi embora pela estrada de terra com o sol já deitando sombras compridas atrás dele. Fiquei olhando ele ir, e pela primeira vez em muito tempo, o silêncio da noite que estava chegando pareceu um pouco menos pesado. O incêndio começou numa sexta-feira. Eu sei que era sexta, porque tinha voltado da feira mais cedo naquele dia. A dona Zefinha tinha fechado a banca antes do meio-dia por causa de uma consulta médica na cidade. E eu tinha chegado em casa com o dinheiro da venda no bolso e uma sacola com queijo coalho e 1 quilo de carne que resolvi comprar para comemorar. Era véspera da colheita grande. A primeira de verdade, a que eu tinha planejado desde que encontrei o mapa do Geraldo, a que tinha demorado meses para chegar e que ia render o suficiente para pagar as dívidas pequenas que tinham se acumulado e ainda sobrar para investir no próximo plantio. Tinha feijão de corda, milho verde, abóbora, quiabo e uma fileira comprida de macaxeira que eu tinha plantado seguindo uma anotação específica do 5º caderno, onde o Geraldo descrevia o solo do fundo do terreno como ideal para a raiz. Estava tudo bom, estava tudo no ponto.
Eu olhava para aquela plantação e sentia o que imagino que artista sente quando olha para o que criou. Não vaidade, não. Algo mais quieto. Uma espécie de gratidão. Jantei, tomei banho, deitei cedo porque queria acordar antes do sol para começar a colheita com a manhã fresca. Dormi fundo, daquele sono de corpo que trabalhou de verdade. Não sei que horas eram quando acordei. Sei que o quarto estava laranja. Fiquei um segundo sem entender. O teto do quarto estava laranja. As paredes estavam laranja. Era uma luz que pulsava, que crescia e diminuía, que não era de lâmpada nenhuma, porque eu não tinha lâmpada que fizesse aquilo. Levantei da cama e fui até a janela. O fogo estava na plantação. Não era pequeno, não era começo. Era fogo que já tinha tomado decisão, que já tinha escolhido seu caminho e estava seguindo sem pedir licença. As chamas subiam altas no meio do feijão de corda, laranja e amarelo, com aquela fumaça preta e baixa que o fogo de roça faz quando pega em coisa verde que não queria pegar. O calor chegava até mim pela janela como um empurrão. Não gritei. Não sei por quê. O medo às vezes paralisa a voz antes de paralisa o corpo. Saí pela porta dos fundos descalça com a camisola e fui até a torneira do quintal. Abri no máximo. Peguei o balde. Peguei outro balde. Comecei a jogar água, sabendo enquanto jogava que era inútil, que 2 baldes de água não conversam com aquele tamanho de fogo. Mas o corpo faz o que pode fazer quando a cabeça ainda não aceitou o tamanho do problema. O fogo não cedeu. Joguei mais água. A fumaça entrou na minha boca, no meu nariz. Os olhos começaram a arder e lacrimejar. O calor na pele era de um tipo que faz a gente recuar instintivamente, porque o corpo sabe antes da mente que aquilo machuca. Recuei. Fiquei parada a uns 10 metros das chamas, com o balde vazio na mão, olhando o fogo comer o que eu tinha plantado. O feijão, o milho, a abóbora, a macaxeira que o Geraldo tinha ensinado onde plantar sem nunca me conhecer. Tudo aquilo que tinha nascido devagar, com água da nascente e suor das minhas mãos e teimosia que eu não sabia que tinha. As chamas chegaram na fileira de milho e o estalo que o fogo faz quando pega em espiga foi um barulho que eu nunca vou esquecer. Seco, rápido, como osso quebrando. Sentei no chão. Não caí. Me sentei deliberadamente com as pernas cruzadas na terra do quintal, como criança. Coloquei o balde vazio ao lado e fiquei olhando o fogo trabalhar. Não chorei. Estava além de chorar. Tinha passado do ponto onde as lágrimas alcançam. O seu maneco chegou antes do amanhecer. Não sei como ficou sabendo. Soube depois que a fumaça era visível do povoado e que alguém tinha batido na porta dele. Chegou com mais 2 homens que eu não conhecia, todos de pá e balde, e trabalharam até o fogo ceder, fazendo aceiro na borda da plantação para ele não chegar até a casa. A casa não pegou, o galpão não pegou, a mangueira não pegou, mas a plantação estava morta, metade dela pelo menos. A parte que ficou de pé cheirava a fumaça e estava coberta de cinza, e eu ainda não sabia o quanto disso era aproveitável e o quanto era perda total. Quando o fogo acabou e o céu começou a clarear, os homens foram embora. O seu maneco ficou. Sentamos os 2 na beira do quintal, olhando a fumaça fina que ainda subia de alguns pontos da terra queimada. O cheiro era de fim de coisa, aquele cheiro específico de quando algo que estava vivo não está mais, diferente de qualquer outro cheiro que existe. Foi posto, ele disse. Não perguntou, afirmou. Sei, disse eu. Tem marca de acelerador do lado de fora da cerca, no canto leste. Ele falou devagar, olhando para frente. Não é fogo que começa sozinho desse jeito, nesse formato. Não respondi. Vai precisar de testemunha, ele disse. Preciso de prova, respondi. Testemunha sem prova é só história. Ele ficou quieto por um tempo. Depois se levantou, bateu a terra da calça e foi até o canto leste da cerca. Ficou agachado lá por uns minutos. Quando voltou, tinha o celular na mão. Fotografei, disse. Data,
Ora, tudo registrado. O delegado é meu primo por parte de mãe. Me olhou de baixo para cima com aquele olhar direto de quem não tem tempo para rodeio. Vai usar isso ou vai deixar quieto? Demorei para responder. Olhei para a terra queimada, para a fumaça que ia sumindo, para a mangueira velha que tinha ficado de pé no canto, inalterada, com aquela permanência tranquila de coisa antiga que já viu muita coisa ruim e sabe que passa. Vou usar, disse. O que veio depois foi de um tipo de cansaço diferente. Não era cansaço de corpo, era cansaço de luta, de formulário, de fórum, de esperar na cadeira de plástico do corredor da delegacia, de explicar a mesma coisa para pessoas diferentes com canetas diferentes e carimbos diferentes, de ouvir que ia demorar, que precisava de laudo, que tinha processo, que a lei tem o tempo dela. O Dirceu negou tudo, claro que negou. Tinha advogado bom, daquele tipo que usa palavras difíceis para fazer coisa simples parecer complicada. A família Ferreira do lado dele, claro. Alguns parentes que eu achava que eram neutros escolheram o lado dele quando a disputa ficou oficial. Mas alguma coisa tinha mudado na região. A história tinha saído. No interior, história não precisa de jornal para circular. Vai de boca em boca, de feira em feira, de missa em missa, e chega em todo lugar ao mesmo tempo como água que encontra seu caminho. As pessoas sabiam que uma viúva de 65 anos tinha comprado uma terra que ninguém queria, tinha feito ela produzir e que alguém tinha botado fogo na plantação dela na véspera da colheita. E o interior não gosta de injustiça. Não faz discurso sobre ela, mas não gosta. A menina Flavinha, filha da Doralice, de uns 13 anos, começou a aparecer toda manhã antes da escola para me ajudar na horta que havia sobrado. Não perguntou se podia. Apareceu com as mãos prontas e foi trabalhando. Uma tarde, me ensinou a usar o celular dela para fotografar as plantas e mandar para um rapaz na cidade que entendia de agronomia e dava conselho de graça por mensagem. 3 mulheres do povoado, a Sirlene, a Dona Cida e uma que eu só conhecia como Baiana, apareceram num sábado com mudas. Disseram que tinham sobrado do plantio delas. Plantamos juntas aquele dia todo, 4 mulheres curvadas sobre a terra queimada, devolvendo vida de palmo em palmo. Não pediram nada, não esperaram agradecimento formal. Foi o tipo de solidariedade que o povo simples pratica sem chamar pelo nome, porque para eles é só o que se faz. Foi numa dessas tardes, com a Flavinha do meu lado capinando, que ela falou sem parar de trabalhar. Minha mãe diz que a senhora é a mulher mais teimosa que ela já viu. Sua mãe está certa, respondi. Ela fala isso admirada, a menina disse. E deu um sorriso de lado, rápido, sem me olhar. Continuamos capinando em silêncio. Lá no fundo do terreno, do lado da nascente que o fogo não tinha chegado, o feijão de corda que tinha escapado das chamas estava começando a dar vagem nova. Ainda pequena, ainda tímida, mas estava lá, verde escuro contra a terra cinzenta, insistindo em existir com aquela teimosia que só planta e gente calejada tem. Olhei para aquilo por um momento antes de voltar ao trabalho. E pensei no bilhete do Geraldo, que eu ainda carregava dobrado no bolso do avental todos os dias, como se fosse amuleto ou oração ou as duas coisas ao mesmo tempo. A terra não desiste de quem não desiste dela. Não, não desiste. O seu maneco jantou comigo naquela noite pela primeira vez. Não foi combinado. Ele estava terminando o telhado do galpão quando anoiteceu e eu disse que tinha feito arroz e frango e que era cedo demais para ir embora com fome. Ele concordou sem cerimônia, lavou as mãos no tanque e sentou na mesa que eu tinha colocado no quintal porque dentro de casa ainda estava quente demais. Comemos ouvindo os grilos. A noite estava limpa, com estrelas que a cidade nunca deixa ver direito. Em algum momento ele disse: "O processo vai demorar, mas vai sair. Meu primo disse que a prova fotográfica é forte." "Quanto tempo?" "Meses. Talvez mais." Assentei. Servi mais arroz para ele sem perguntar se queria. "A senhora tem medo?" ele perguntou.
Pensei antes de responder, não do tipo de pensar que fica procurando a resposta certa, do tipo que fica procurando a resposta verdadeira. Tenho medo de não conseguir manter o sítio até o processo acabar, disse. Medo de ficar sem dinheiro antes de ter colheita boa de novo. Parei. Medo de cair e não ter ninguém para me ver cair. Ele ficou olhando o prato por um momento. Tem alguém, disse, sem drama, sem olhar para mim. Só colocou lá, simples, como quem faz uma observação sobre o tempo. O silêncio que veio depois não era vazio. Era do tipo que as palavras importantes deixam quando finalmente chegam. A audiência foi marcada para uma terça-feira de outubro. Outubro no Cerrado é mês de transição. O calor seco do inverno ainda não foi embora de vez, mas a chuva começa a dar sinais, a fazer promessas. O céu fica daquele azul fundo que parece pintado com força. E as nuvens que aparecem à tarde são brancas e altas, cheias de si mesmas, anunciando algo que ainda não chegou, mas que está a caminho. É um mês que não é uma coisa nem outra. É mês de espera. Achei que fazia sentido. Eu também estava em transição. Também não era uma coisa nem outra. Não era mais a mulher que tinha chegado com uma mala de lona e mãos de senhora, mas ainda não sabia direito o que tinha me tornado. Acordei antes do sol naquele dia. Não por ansiedade. Dormi razoavelmente bem, o que me surpreendeu. Acordei porque o corpo estava acostumado com o ritmo da terra, que não respeita audiência nem feriado. Tomei café no escuro da cozinha, ouvindo os primeiros pássaros lá fora. O bem-te-vi, que tinha feito ninho na mangueira, cantou 3 vezes antes de eu terminar a xícara. Me vesti com a roupa que a Doralice tinha me emprestado. Uma blusa azul marinho com botão no pescoço, sóbria, de respeito. Ela disse que era da época em que ia a casamento e que ainda servia, que eu podia ficar com ela depois se quisesse. Não discuti. O seu maneco me buscou às 6h30 com o carro do sobrinho. A Doralice e a Flavinha vieram também. A Sirlene, a Dona Cida e a Baiana foram no carro da Sirlene, que saiu na frente feito batedora. Quando cheguei no fórum de Brejo Fundo e desci do carro, havia mais gente do que eu esperava do lado de fora. Conhecidos da feira, o Toninho da mercearia, 2 mulheres do assentamento do lado que eu mal conhecia, mas que tinham ouvido a história. Ficaram lá, do lado de fora, porque não podiam entrar. Mas ficaram. Não disseram nada quando me viram. Só ficaram. E isso foi suficiente. Às vezes mais do que suficiente. O Dirceu estava lá com o advogado e com a Marlene. Ela estava de roupa escura, cabelo arrumado, expressão de quem veio a enterro. O enterro das minhas chances, provavelmente. O Dirceu estava de terno num calor de 32 graus, o que me deu uma satisfação pequena e mesquinha que não me envergonho de ter sentido. Nos olhamos na entrada. Ele desviou primeiro. A sala de audiência era pequena, com cadeiras de plástico empilhadas na parede e uma mesa comprida no centro. O juiz era mais novo do que eu esperava. Devia ter 40 anos. Óculos finos, jeito cansado de quem já ouviu muita história e aprendeu a não demonstrar o que pensa enquanto ouve. Sentei do lado do Dr. Hélio, que tinha aceitado me representar por um valor que ele mesmo reduziu depois de ouvir minha situação e que eu ia pagar em prestações da venda da feira. O advogado do Dirceu começou. Falou bonito, com palavras grandes, sobre irregularidades no processo de compra, sobre direitos da família Ferreira, sobre uma mulher sem experiência que havia sido induzida a um negócio prejudicial ao espólio do falecido. Usou o meu luto como argumento contra mim. Disse que eu estava em estado de vulnerabilidade emocional quando assinei os papéis. Disse que a compra deveria ser anulada por isso. Fiquei ouvindo com as mãos no colo, quietas, mas o coração batia diferente. O Dr. Hélio respondeu com os documentos, a escritura em ordem, a avaliação do imóvel, o laudo do delegado sobre o incêndio com as fotografias do seu maneco. Apresentou testemunha, o primo delegado, formal e preciso.
Apresentou os registros de venda da feira, provando que o sítio estava em operação legítima e produtiva. Então o juiz me olhou. A senhora deseja falar? O doutor Hélio ia responder por mim. Era o procedimento, mas eu coloquei a mão no braço dele, devagar, e me levantei. Não tinha preparado discurso. Não sou de discurso. Falei do jeito que falo. Devagar, com as pausas que a fala do interior tem, aquelas pausas que a gente da cidade acha que é hesitação, mas que não é. É peso, é consideração, é respeito pelo que está sendo dito. Disse que fiquei 43 anos dentro de uma vida que foi boa em partes e difícil em partes, como toda vida. Que quando o Alcides morreu, o que sobrou para mim foi a escolha entre aceitar o que queriam me dar ou fazer alguma coisa com o que era meu por direito, que escolhi fazer. Disse que cheguei num sítio que ninguém queria, que todo mundo chamava de terra perdida, com mãos que nunca tinham cavado e costas que nunca tinham dobrado sobre enxada. Que aprendi, que errei, que sangrei literalmente. Mostrei a cicatriz no antebraço esquerdo, a linha branca do capim-navalha, e que continuei. Disse que encontrei dentro daquele sítio abandonado os cadernos de um homem que também tinha perdido muito e que mesmo assim tinha deixado registrado tudo que sabia, como se soubesse que alguém ia precisar depois. Que aquilo me ensinou que a generosidade não precisa conhecer o rosto de quem vai receber. Disse que a plantação que levei meses construindo foi destruída por fogo posto, que não tenho como provar que foi o Dirceu com as próprias mãos, mas que as provas estão lá de quem mandou ou de quem foi conveniente que acontecesse. Que perder aquela colheita quase me quebrou, que sentei na terra queimada com as mãos sujas de cinza e fiquei olhando o estrago e pensei em desistir. Parei aí. O juiz esperou. Mas não desisti, continuei. Não porque sou forte. Sou velha, doutor. Tenho 65 anos e dor nas costas todo dia quando acordo. Não desisti porque apareceu gente. Apareceu uma mulher com caldo de galinha. Apareceu um carpinteiro com caixa de ferramentas. Apareceu uma menina de 13 anos com as mãos prontas todo dia antes da escola. Apareceu gente que não devia nada a mim e que apareceu assim mesmo. Engoli em seco. A voz estava firme, mas o peito não estava. E quando tem gente assim do seu lado, a única coisa que você pode fazer de digno é não desperdiçar o que eles ofereceram. Fiz uma pausa. Esse sítio é meu por documento, por lei e por suor. Transformei terra morta em terra viva. Não peço favor, peço justiça, que é diferente. Sentei. O seu maneco lá atrás assoou o nariz. A Doralice estava com as mãos juntas no colo. A Flavinha me olhava com aqueles olhos grandes de 14 anos que ainda acreditam que o mundo pode ser justo se a gente insistir. O advogado do Dirceu tentou falar mais alguma coisa. O juiz levantou a mão e ele parou. A decisão não veio naquele dia. Veio 2 semanas depois, por carta, que o doutor Hélio me ligou para ler antes de chegar pelo correio. Ouvi sentada na cadeira debaixo da mangueira, com o telefone colado no ouvido e a vista no quintal, na horta que tinha crescido de novo depois do fogo, nas fileiras verdes que a Sirlene e a dona Cida e a Baiana tinham ajudado a replanter, no galpão com o telhado novo que o seu maneco tinha terminado numa tarde ventosa de setembro. O juiz manteve a escritura. O sítio era meu. A alegação de vulnerabilidade emocional foi rejeitada. Nas palavras do Dr. Hélio, o juiz havia considerado que tomar uma decisão corajosa, no momento de dor, não é sinal de incapacidade, é sinal de caráter. O inquérito do incêndio seguia em aberto, mas com o laudo e as fotografias como prova material. O Dirceu ia ter que responder. Eu disse obrigada para o Dr. Hélio. Desliguei o telefone. Fiquei quieta por um tempo que não sei medir. Um lagarto saiu debaixo do galpão e ficou parado no sol.
olhando para nada com aquela imobilidade antiga dos répteis que parece sabedoria, mas talvez seja só biologia. O bem-te-vi cantou na mangueira. Uma nuvem passou devagar na frente do sol e a sombra dela atravessou o quintal de um lado ao outro como uma mão passando por cima de tudo. Não gritei, não pulei, não fiz nada espetacular. Fui até a horta, peguei a enxada e continuei o que estava fazendo antes do telefone tocar. Isso foi 2 anos atrás. Hoje o sítio tem nome. Não o nome que ele tinha no cartório, não aquele nome burocrático de registro. Tem o nome que as pessoas da região foram dando devagar, sem combinar, até virar o único nome que todo mundo usa. Chamam de Sítio da Neuza. A horta cresceu. A nascente continua firme. O agrônomo que a Flavinha encontrou por mensagem veio nos visitar pessoalmente um dia e ficou olhando para ela por um longo tempo antes de dizer que era uma das nascentes mais estáveis que tinha visto naquele tipo de solo. Diz que o Geraldo devia ter sido um homem extraordinário para ter encontrado e preservado aquilo. Era, eu disse, embora nunca tivesse conhecido ele. Mas tinha lido 7 cadernos dele. Conhecia sua letra, seus erros, sua saudade, sua atenção ao mundo. Às vezes, acho que sei mais sobre o Geraldo do que sobre pessoas que convivi a vida toda. A cooperativa começou pequena. Eu, a Doralice, a Sirlene, a Dona Cida, a Baiana e mais 3 mulheres do assentamento vizinho que estavam sozinhas e precisavam de trabalho e de algo que fosse delas. Começamos dividindo a produção da feira. Depois veio a ideia de ensinar. Depois veio gente de fora querendo aprender. A Flavinha, que foi fazer técnico agrícola na cidade e volta todo fim de semana, é quem cuida das redes sociais, porque no mundo de hoje até sítio de roça precisa de rede social, o que ainda me parece coisa de outro mundo, mas que funciona. Então, não reclamo. Já passaram pelo sítio mulheres de 6 municípios diferentes. Algumas ficam dias, algumas ficam meses, algumas vão embora e voltam. Todas chegam com aquele olhar. Eu reconheço o olhar, porque era o meu quando desci do ônibus na beira da estrada de barro com a mala de lona. De quem está chegando, porque não tinha mais onde ir, e descobriu que às vezes o lugar onde você não tinha mais onde ir é exatamente onde você precisava estar. O seu maneco passa mais tempo aqui do que na própria casa. Não anunciamos nada, não tem nome para dar. Tem o silêncio compartilhado na mesa do jantar, tem a xícara de café que ele sabe que vai estar pronta quando chega de manhã, tem a forma como ele fala com as mulheres da cooperativa com o mesmo respeito quieto que tem comigo. Tem as noites em que ele não vai embora e as manhãs em que está lá quando o bem-te-vi canta. Minha filha mais nova veio me visitar no mês passado pela primeira vez, desde que me mudei. Ficou 3 dias. No segundo dia, enquanto a gente capinava juntas, ela sem jeito cortando a muda errada 2 vezes antes de acertar, ela disse: "Mãe, você está diferente." "Diferente como?" Ela ficou procurando a palavra. Depois desistiu de procurar e disse a que tinha. "Inteira", ela disse. Continuei capinando, mas aquela palavra ficou. Inteira. É uma palavra estranha para alguém que perdeu tanto. Marido, plantação, batalha de energia e de dinheiro, meses de processo, noites de dúvida, dias de dor nas costas e nas mãos e na alma. Mas é a palavra certa. Porque inteireza não é não ter perdido nada. É ter perdido muita coisa e ter descoberto que o que ficou, o que é essencialmente seu, o que ninguém pode tomar porque não está em documento, nem em conta de banco, nem em propriedade alguma, é suficiente para continuar. É mais do que suficiente. Às vezes vou até o fundo do terreno, no fim da tarde, quando o sol está baixo e a luz fica daquela cor de mel que faz tudo parecer mais antigo e mais bonito do que é. Sento na beira da nascente. Passo a mão na terra úmida, fria, que não seca nem no agosto mais brabo. Penso no Geraldo, que encontrou isso e perdeu o ânimo de ficar. Penso no Alcides, que foi embora antes de ver em quem eu me tornei.
e que talvez soubesse que eu podia me tornar, mesmo quando eu não sabia. Penso nas mulheres que estão aqui, cada uma com a sua ferida, cada uma aprendendo que a terra não distingue mão de rico de mão de pobre, não distingue jovem de velha, não distingue quem chegou forte de quem chegou despedaçada. A terra só pergunta se você está disposta a dobrar o joelho e plantar. E se você estiver, ela responde, sempre responde. Quando me perguntam como consegui mudar o próprio destino aos 65 anos, eu poderia contar sobre a nascente, sobre os cadernos do Geraldo, sobre o processo judicial, sobre a cooperativa. São histórias verdadeiras e têm sua importância. Mas a verdade mais funda, a que fica depois que o resto passa, é mais simples do que qualquer uma delas. É que um dia eu desci de um ônibus numa estrada de barro, com uma mala e sem plano, olhei para uma terra que todo mundo tinha abandonado e decidi que ela e eu tínhamos algo em comum. Que as duas estávamos perdidas e que as duas podíamos ser encontradas. Um dia de cada vez. Uma semente de cada vez.